Na live de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os Zangfus, né, e as relações que eles têm com a depressão. Na verdade, a gente vai focar aqui nessa live somente nos Zangs, né, que são, né, então, né, o coração e o pericárdio, o baço, o pulmão, o rim e o fígado, tá? Porque justamente os Zangs, eles acabam tendo aí um papel mais importante, mais relevante, vamos dizer assim, nos aspectos emocionais, não que os Fus não tenham, mas só que os Zangs, até os clássicos aí citam muito mais, a gente tem muito mais literatura dos Zangs relacionados, né, com os aspectos emocionais do que com os Fus, né? E um Fu que tem um papel importante no aspecto emocional é a vesícula biliar, né, que está relacionada aí com a segurança, né, com tomada de decisão, e aí vai. Mas só que daí a gente vai ficar focando nesses 5 Zangs, né, que eu falei para vocês. Bom, existe uma tendência aí, né, de algumas pessoas fazerem uma super simplificação, então facilitar demais, né, quando começa a estudar aspecto emocional e pegar aquela tabelinha dos 5 movimentos e começar a ficar estritamente fazendo as relações da emoção com o seu respectivo Zang e Fu, né? Então, por exemplo, no movimento fogo, que a gente tem o coração e o pericárdio, ele tem ressonância aí com a alegria, né? Tanto a alegria harmonizada, mas pode ser um excesso de alegria e que isso não é nada bom, né? Isso seria o que a gente chama aqui no mundo ocidental de hipomania ou mania ou um quadro euforizante, por exemplo. Mas também pode ser o quê? A falta de alegria, né? E, falta de alegria tem um pouco a ver, né, com o nosso tema de hoje. Mas vamos lá. Aí a gente tem que o movimento terra, que está lá, o baço, está muito relacionado com a preocupação, com a reflexão, né, com os pensamentos, né? Poxa, isso aí também tem a ver com depressão, né? Na depressão a pessoa tende, né, a se preocupar demais, a ficar ruminando pensamentos, né? Aí a gente tem o movimento metal, que a gente tem o pulmão de Zang, e aí a emoção que está relacionada com o pulmão é a tristeza, né? Principalmente a tristeza relacionada a perdas, né? E claro, né, que isso tem a ver pode fazer parte aqui do nosso contexto da depressão. Aí a gente tem o movimento água, que é o rim, que a emoção que está relacionada é o medo. A gente sabe que na depressão a gente tem também um componente de medo aí, né? E o madeira, o movimento madeira, que a gente tem o fígado, que a emoção que está relacionada com o fígado é a raiva, né? E a gente tem também essas demandas aí, né? No mundo ocidental a gente tem até o que a gente chama de depressão atípica, né? Que cursa muito com o comportamento com muita agressividade, né? Com muita raiva, mas não somente raiva externalizada, a gente tem também o que a gente chama de raiva internalizada, né, que o indivíduo, como o próprio nome, se internaliza e aí começa a se fechar e isso dá o que a gente chama de estagnação, faz estagnação de tudo, faz estagnação do ti, e as substâncias fundamentais não circulam e isso acaba sendo, na verdade, um dos padrões mais comuns de depressão aí no mundo atual, né, estagnação do ti do fígado. Mas, enfim, quando a gente fica somente nessas ressonâncias, assim, sabe? De tipo fígado, raiva, coração, alegria, a gente perde muito da riqueza que aquele nosso paciente está trazendo para a gente e a gente não consegue, na verdade, identificar qual que está sendo a essência ali, né? O que está acontecendo com aquele indivíduo, né? E óbvio que se a gente não faz um diagnóstico sindrômico, né, detalhado, a gente, quando for escolher a estratégia de tratamento, seja por agulhamento, seja por moxa-bustão, seja por dietoterapia, seja por fitoterapia, a gente acaba não fazendo o que melhor se pode fazer, né? E na verdade, quando a gente faz aí o tratamento com fito, a gente tem que fazer o diagnóstico muito certinho, muito preciso,
porque você pode até prejudicar, né, o quadro, né, do paciente. Então, a gente tem que ir um pouco mais além dessa associação meio que primária, né, que se faz de um órgão com a sua respectiva emoção, tá? Eu estou olhando aqui porque eu fiz uns tópicos para não esquecer, né, de tudo. Bom, e outra coisa é que, assim, na verdade, se a gente ficar muito preso na emoção, a gente acaba comendo bola, porque a emoção per se, ela não é um fator patogênico, né? E isso não é só na medicina chinesa, isso tem muito a ver também com o mundo ocidental aqui, né? Então, por exemplo, a alegria, a tristeza, a preocupação, o medo, a raiva, isso não é patológico, né? A gente precisa sentir, a gente precisa vivenciar essas emoções, a gente precisa modular afeto, né? Quando a gente modula, a gente libera neurotransmissores, gera plasticidade neural, isso é fundamental, né, para a saúde mental, falando pelo lado, né, ocidental. Pelo lado da medicina chinesa, idem, né? Então, é normal o indivíduo presenciar e vivenciar essas emoções. Agora, essas emoções, elas passam a ser um fator patogênico, né? Quando? Quando elas estão em uma intensidade que é incompatível com o momento que o indivíduo está vivendo, ou então, se ela está, ou seja, uma intensidade muito incompatível, ou seja, uma diminuição muito grande de uma determinada emoção ou um aumento muito grande de uma determinada emoção, né? Então, isso acaba gerando aí repercussões patológicas, ou então, quando a gente tem um desequilíbrio que pode ser, entre aspas, leve, então eu posso ter um aumento não tão intenso ou uma diminuição não tão brusca, mas só que ela é crônica, ela fica muito mais tempo do que ela deveria ficar. Então, isso acaba sendo, então, considerado um fator patogênico, daí, na medicina chinesa. Até porque essas emoções, elas acabam tendo repercussões diretas num, numa, como é que eu vou dizer? Em uma condição que a gente tem que ficar, dar muita atenção no que se refere os diagnósticos, enfim, na medicina chinesa, que são quem? As substâncias vitais, ou substâncias fundamentais, né? Que são elas, o Qi, o Xue, o Jing, o Jinhe e o Shen, né? As emoções, elas acabam alterando, né, essas substâncias fundamentais, né? Elas podem causar depressão, né, consumir essas substâncias fundamentais, ou elas podem estagnar, né, algumas dessas substâncias fundamentais. E por que é importante a gente falar na substância fundamental? Quando a gente fala, né, de transtorno mental na medicina chinesa não existe depressão. Não está escrito lá depressão, não está escrito esquizofrenia, não está escrito ansiedade, né? Na medicina chinesa, os transtornos mentais, eles são chamados de transtornos do Shen, né? E o Shen é uma substância vital, né? Uma substância fundamental. E, na verdade, essas 5 substâncias fundamentais, elas nada mais são do que o Qi em diferentes estágios de condensação, de materialização. Então, é claro que existe uma relação muito grande entre essas substâncias fundamentais. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho algum problema com o Qi, por exemplo, eu vou ter uma repercussão direta no Shen. E se eu tenho uma repercussão direta no Shen, eu vou ter uma repercussão nos aspectos emocionais. Se eu tenho alguma alteração no Xue, no sangue, eu também vou ter uma repercussão direta no Shen. E, consequentemente, eu vou começar a ter problemas emocionais. Então, a maioria dos padrões sindrômicos que a gente fala envolve a questão do Qi e do Xue na história, né? Fora que a gente tem o Jing também, e o Jinhe, mas uma relação muito direta que a gente tem com o Shen é o Qi e o Xue.
E aí depois vocês vão entender por que é tão direto assim. Não que as outras não tenham, mas o Qi e o Shui, eles são importantíssimos para a questão emocional, né, do indivíduo. Além disso, a gente tem um outro componente que afeta muito os aspectos emocionais dentro da medicina chinesa, que são alguns fatores patogênicos externos que pode internalizar, ou seja, calor, frio, secura, umidade e vento, e aí virá calor interno, frio interno, secura interna, vento interno, né? Ou por um mau funcionamento do organismo, se gera dentro do organismo frio, calor, umidade, secura e vento. E esses 5 fatores patogênicos, eles também afetam em cheio o aspecto emocional. E por quê? Porque de alguma forma ou outra, seja direta ou indiretamente falando, esses 5 fatores vão afetar o quê? O funcionamento adequado das substâncias fundamentais. Vão afetar tanto a produção de Qi e de Shui, quanto o fluxo, a circulação do Qi e do Shui. Ok? Beleza. Mas por que o Qi e o Shui ele é tão importante, né? A gente já falou, né? Por causa dessa relação aí, né? Que se tem com o Shen. Então, na verdade, quando a gente vai pensar no papel de um Zhang Fu, nos aspectos emocionais, e aqui no caso da live na depressão, a gente tem que entender a fisiologia desse órgão na sua totalidade. Então, a gente tem que entender, por exemplo, qual que é o papel do coração em todas essas substâncias fundamentais, qual que é o papel do coração no sentido de se acumular aqueles 5 fatores patogênicos no organismo, né? Porque só assim que a gente vai conseguir entender de fato o que está acontecendo com o indivíduo e aí, então, tentar resolver isso que está acontecendo. Então, não dá para a gente ficar somente no aspecto emocional, a gente tem que entender a fisiologia como um todo, de cada órgão, né? E aí, entra aquela questão, não é que você não pode usar os 5 movimentos, você até pode, mas você tem que usar a tabelinha toda dos 5 movimentos, né? Então, por exemplo, você não pode só ficar, esse órgão, ele tem ressonância com essa emoção. Não. Ele governa que tecido, né? Ele está relacionado com qual estação. E aí vai entender toda a totalidade desses 5 movimentos, tá? E, além disso, entender toda a fisiologia de formação de Qi, de formação de Shui, né? De formação de substâncias fundamentais, tá? Bom, então vamos lá. Por que a gente fala isso sendo holístico? Exatamente. Por que a gente fala que o Shen ele é tão dependente do Qi e do Shui? Porque assim, ó, o Shen, enquanto substância fundamental, ele é uma das substâncias emocionais mais abstratas. Ou seja, o que é abstrato, ele tende o quê? Ele tende a subir, né? Ele tende a voar, porque ele não tem peso, né? E aí pensem, então, o Shen como se fosse um fantasminha que ele pega e ele vai, e ele voa, e ele vai para o alto. Ou seja, o Shen, para ele ficar no nosso corpo, ele precisa de uma âncora, ele precisa ser ancorado. Então, ele precisa ter uma substância fundamental ou uma substância vital que seja mais densa, que seja mais concreta, que albergue, que segure. E quem é essa substância fundamental que alberga o Shen? É o Shui, é o sangue. Isso explica por que, por exemplo, uma pessoa que começa a ter hemorragia, ela começa a ter alteração de consciência, por exemplo. Porque se está tendo diminuição de sangue, o que acontece? A substância fundamental que ancora o Shen, ela está em déficit, ela está começando a ficar deficitária. Então, o Shen está começando a o quê? A sair do corpo, né? Então, o Shui, ele é, na verdade, quem ancora o Shen. Mas é assim, o Shen,
o Shen é o quê? O Shen não é só emoção, o Shen é o sensório motor. Se você tem uma sensação na ponta do seu dedo, isso é Shen. Se você tem uma sensação na ponta do dedão do pé, isso é Shen. Então, o que acontece? O Shen, ele tem que estar circulando por todo o organismo, ele tem que estar circulando em todas as células do organismo. Né? Ou seja, adianta você ter sangue, mas o sangue está parado, não está circulando? Não adianta nada. Porque aí o que acontece? O Shen, ele está até ancorado no sangue, mas só que ele não está indo para lugar nenhum. Então, o Shen não está sendo distribuído na sua totalidade para o corpo. E aí é óbvio que se vai ter problemas relacionados à questão cognitiva, sensorial, motora, emocional, etc, etc. Então, o que acontece? Não adianta nada ter sangue parado. O Shen não gosta de sangue parado. O Shen, ele gosta de sangue vivo. Ele gosta de sangue em movimento. E quem movimenta o sangue? É o Qi. Então, na verdade, vocês estão percebendo a dependência que o Shen tem do Qi e do Shui? Para o Shen estar harmonizado, para o Shen poder ir em todas as células do corpo, ele precisa que o Qi e o Shui estejam em quantidade adequada e que estejam circulando de forma adequada. E aí a gente entende o porquê, por exemplo, se tem alguns diagnósticos, os diagnósticos sindrômicos da medicina chinesa, muitos entram no quê? Deficiência de Qi, papapá, papapá. Deficiência de Shui, papapá, papapá. Estagnação de Qi, papapá, papapá. Estase de Shui, papapá, papapá. Tá? Então, o Shen depende do Qi e do Shui. Beleza? Ok. Bom, sendo feitas essas ressalvas, agora a gente vai entrar de fato no papel do Zhang Fu aí na depressão. Né? Então, e lembrando que a gente vai falar de quem? Do coração, do baço, do pulmão, do rim e do fígado. Beleza. Bom, quando a gente fala do coração na sua totalidade, dentro da fisiologia chinesa, vamos lá. A gente vai falar algumas funções importantes e o que isso vai afetar o Shen e, consequentemente, poder levar o indivíduo à depressão. Então, por exemplo, o coração, ele governa os vasos. Né? Então, o coração ele tem um papel importante sobre o funcionamento dos vasos sanguíneos. Né? E por que isso tem a ver no nosso contexto? Porque o sangue, junto com o Qi, ou seja, o sangue vivo, o sangue que corre, ele corre aonde? Dentro dos vasos. Então, como o coração governa o vaso, o coração ele é importante para quê? Para o fluir do Qi e do Shui nos vasos e, consequentemente, do fluir do Shen. Então, existe até, a gente aprende, né, quando a gente está estudando medicina chinesa, o coração é a morada do Shen. Mas imagina o coração como uma câmera, né, uma casinha. Né? O Shen ele é yang, o Shen ele é ativo, o Shen ele tem que ir para todas as células. Vocês acham mesmo que aquela câmera, que é o coração, é a morada do Shen, que o Shen fica ali, guardadinho no coração? Claro que não. Se o Shen ele tem que ir para todas as células, na verdade, a morada do Shen é o sangue. Né? Mas quem governa o sangue é o coração. Né? É claro, eu brinco quando estou dando aula, eu falo que o coração é como se fosse o endereço fixo do Shen. É o endereço onde o Shen recebe carta, onde o Shen tem o guarda-roupa, onde tem as roupas dele, enfim. Mas só que isso não significa que o Shen fica na casa dele o tempo inteiro. O Shen sai para trabalhar, vai para o serviço, depois vai fazer um happy hour, aí depois vai para casa de um amigo, de uma amiga, vai para casa do namorado, da namorada, e aí vai. Né? Então, o Shen ele não fica enclausurado, né, dentro do coração. Então, isso coloca o coração numa posição aí importante, né, nessa questão aí de modular o Shen. Né?
Fora a questão da ressonância do coração com a emoção alegria, né? Bom, o coração, ele trabalha muito juntinho com o pulmão, né? E ambos estão no gial ou no aquecedor superior. E eles são importantes para quê? Eles comandam a descida do Ti para o aquecedor médio e para o aquecedor inferior. Ou seja, o pulmão junto com o coração, eles são importantes para o movimento de descer o Ti, para quando o Ti chegar lá no gial inferior, ele poder subir. E assim você tem o quê? A ascendência e a descendência do Ti. Então, o que acontece? Se esse coração ele tem um quadro de deficiência, o que pode acontecer? Então, eu vou estar afetando a emoção, que tem a ressonância, né? Então, eu vou estar aí com uma falta de alegria. Esse coração, essa deficiência, né, do coração, ela vai, de certa forma, comprometer os vasos e, consequentemente, né, o fluxo de sangue, o fluir do sangue para o corpo inteiro. E também, de certa forma, ele vai prejudicar a descendência do Ti, que tem toda a questão de síntese aqui no gial superior, a descendência desse Ti para o corpo inteiro, porque ele ajuda o pulmão a fazer isso, né? Então, um padrão de deficiência de Ti do coração, ele pode gerar uma deficiência de Ti no geral e ele pode levar a uma estagnação de Ti, e aí o Ti fica estagnado aqui no gial superior e fica faltando Ti para todos os outros órgãos do, né, do nosso organismo e não vai ter a comunicação, né, adequada. Além disso, a gente tem uma outra relação importante do coração aí, com essa questão de substâncias fundamentais e, consequentemente, com o Shen, que é o quê? Embora o baço tenha um papel primordial na formação do sangue, porque o sangue ele vem a partir do guti, que é o ti obtido dos alimentos, a gente vai falar mais tarde. Na verdade, esse guti, a parte mais densa do guti, quando chega ao coração, o fogo do coração queima isso e por isso transforma este líquido em vermelho, né? Então, tem até uma citação nos clássicos de medicina chinesa falando sobre isso, né? Que, na verdade, o sangue é formado no coração, né? Então, o coração ele tem um papel importante na formação, né, do shui. De forma que o indivíduo, quando ele tem uma deficiência de ti do coração, ele acaba levando uma deficiência de shui geral, né, no organismo. E o que acaba acontecendo é que você vai ter uma dificuldade de ancorar o Shen e o Shen não vai ancorar, e aí você vai acabar tendo problemas. Então, mas quando que eu vejo, Guilherme, que eu estou com um problema, né? O indivíduo está com depressão, tem relação com isso? A gente começa a ver outras demandas que, por exemplo, físicas, que estão relacionadas com essa deficiência aí do coração, né? Então, um indivíduo, por exemplo, que tem uma cardiopatia, um indivíduo, por exemplo, que tem problemas circulatórios, né? Um indivíduo que também acaba tendo problemas respiratórios, porque o pulmão e o coração ele está muito juntinho, né? Um indivíduo que tem, por exemplo, extremidades frias, o sangue não está chegando até lá, né? Embora o pulmão também é importante para isso. Então, a gente começa a fazer uma série aí de relações, né, físicas que esse indivíduo está apresentando e linkar isso com a questão emocional. Bom, aí a gente vai para um outro zang que seria o baço, né? E aí a gente vai lá para o movimento terra. Né? O que o baço tem a ver com a depressão? Primeiro, né, a emoção é o quê? A reflexão, né? Reflexão, pensamento. Isso tem a ver com depressão, né? Número 1. Número 2, o baço, ele é super importante na formação do Ti como um todo. Por quê? Porque a gente tem, na verdade, o Ti que a gente herda dos pais, né? Então, o Jing, né? Vem dos pais, a energia que vem dos pais, o Jing, e que a gente fala que é o Ti pré-celestial. E a gente tem a fonte de Ti pós-celestial, que vem da onde? Que vem da alimentação, né? Claro, vem de Qigong, enfim, mas vem muito da alimentação.
Então, o Guti, ele é o estágio do Qi mais rudimentar, vamos dizer assim, o primeiro estágio do Qi nutritivo, do Qi defensivo. Então, o baço, o que, que ele faz? Ele tira a energia dos alimentos e então essa energia se chama Guti. E aí ele pega essa energia e leva essa energia para o aquecedor superior ou para o Jiao superior. E ali o que, que acontece? Parte desse Guti é transformado em sangue e parte desse Guti é recebido pelo pulmão e o pulmão usa esse Guti para formar o quê? O Qi defensivo, que é o Wei Qi, e o Qi nutritivo, que é o Yin Qi, que é, na verdade, o Qi que vai nutrir todos os órgãos, todas as células do organismo, né? Então, o que, que acontece? Quando eu tenho uma deficiência de baço, eu posso ter tanto deficiência de Qi quanto deficiência de Shui. E isso, obviamente, que pode levar a quadro de depressão. Então, uma depressão por deficiência tanto de Qi quanto deficiência de Shui. Ok? Além disso, o que, que acontece? Esse papel do baço de fazer a digestão, né, de extrair a energia dos alimentos, que a gente chama de transformação, se ele não acontece de forma adequada, acaba gerando umidade no organismo, dentro do organismo. E o baço, ele está onde? Ele está no Jiao ou no aquecedor médio, que é o que faz justamente o link entre o aquecedor superior e o aquecedor inferior. Então, começa a se acumular umidade nesse Jiao médio, porque o baço não está conseguindo transformar, né, os líquidos e os grãos, né? E aí, essa umidade, ela pode gerar junto o quê? Calor. E aí, o calor com umidade vai gerar o que a gente chama de mucosidade. E aí, então, a gente tem um Jiao médio como se fosse uma neblina muito densa. E isso vai fazer o quê? Vai prejudicar o fluxo, a subida e descida de Qi pelo organismo. Além disso, o que, que acontece? A gente tem aqui no Jiao médio, junto com o baço, o fígado. E o fígado, ele adora pegar o calor e a umidade, ou seja, o fígado adora pegar essa mucosidade. E aí, quando essa mucosidade ganha o fígado, esse fígado, ele começa a ficar com calor, ele começa a se agitar, e aí essa agitação, por exemplo, pode fazer com que se suba calor para cima, para o Jiao superior, e esse calor vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo o coração e o pulmão, debilitando o coração e o pulmão. Fora que essa subida de calor pode pegar, e mucosidade também, a mucosidade, pode o que a gente fala de obstruir os orifícios da mente. E fazer o indivíduo, por exemplo, perder noção das coisas, né? Perder consciência, né? Etc, etc. Tá? Então, o baço, ele tem essa relação aí importante. E aí vocês perguntam, mas quando que eu vejo que o indivíduo está com a deficiência de baço? Vai ter outras relações aí. Né? Então, o indivíduo ele vai ter alguma demanda com o doce, com o sabor doce, ou ele não vai gostar muito do doce, o doce vai fazer mal para ele, ou ele vai sentir uma demanda de muito doce. Né? Então, quadros de depressão com compulsão por doce, opa, olha aí o baço na história. É um indivíduo que ele tende a ter aumento de tecido gorduroso, porque na medicina chinesa a gordura ela é mucosidade. Tá? O acúmulo de gordura é mucosidade. Então, aquele indivíduo que acaba tendo sobrepeso ou acaba tendo substituição de tecido muscular por tecido adiposo. Você começa a ver isso também. É um indivíduo que, por exemplo, ele não tem apetite durante o horário do café da manhã, né?
não consegue de jeito nenhum tomar o café da manhã, se alimentar das 7 às 9 horas da manhã. Então, falta apetite, que é o momento das 7 às 9 da manhã que o baço está ali na sua plenitude, né? É um indivíduo que, por exemplo, ele tem fezes amolecidas, mas mais que isso, ele tem o que a gente chama de diarreia entérica, ou seja, não é aquela diarreia quente, não é aquela diarreia que sai em jatos, né, com muito fétida, não é. É uma diarreia que ela é em pequenos volumes e ela vem junto o quê? Com a alimentação não digerida, não mostrando que está tendo um problema justamente aí, né, de digestão. É um indivíduo que começa a fazer edemas no corpo, é um indivíduo que tem fragilidade capilar. Por quê? Porque o baço ele é importante para envelopar o sangue dentro dos vasos. Então, aquele quadro de hemorragia fria, né, que não é aquele jato de sangue, isso está muito relacionado com deficiência de baço, né? Exaustão mental, isso também está relacionado com deficiência de baço. Aquele indivíduo que come e que tem muita apatia pós-prandial, né? A digestão não se faz muito bem, fica empanturrado, né? A barriga cresce com qualquer coisinha que come, a digestão é sempre mal feita, né? Lenta, lentificada, mesmo você fazendo um padrão alimentar adequado, né? Então, tudo isso meio que tem problema com o paladar, né? Tudo isso está meio denotando aí que o baço ele não está muito legal, tá? Então vem a pergunta, qual seria a sugestão de alimentação para não estagnar essa energia? Então, primeiro que vai muito de indivíduo para indivíduo, biotipo de indivíduo, né? Tem alimentação que pode fazer bem para você e não pode fazer bem para mim, né? Mas existe aí, e aí isso poderia ser tema até de outra live, né? De dietoterapia, que é muito complexo essa resposta. Mas só que assim, uma das coisas que é importante aí dentro da medicina chinesa, independente do padrão do indivíduo, é o quê? Na medicina chinesa não existe comer comida fria, beber líquidos frios, né? Na medicina chinesa tudo tem que ser morno e líquido, né? Não entrar com alimentação muito ressecada, né? Por quê? E outra, comer, e aí entra tudo numa questão que o pessoal fala, vamos fazer jejum intermitente, né? Que o jejum intermitente faz com que as mitocôndrias do sistema nervoso central utilize corpos cetônicos como fonte de energia. Então, isso é uma linha de pensamento. Na medicina chinesa, jamais você pode fazer jejum intermitente. Na medicina chinesa, você tem que comer pouco e mais frequente. Porque, veja bem, se você come demais da conta uma vez por dia, o que acontece? Você está lá 10 horas sem comer. Ou seja, está 10 horas o seu corpo sem extrair guti. Então, não extrair o guti, não tem formação de ti nutritivo no corpo. Então, o seu baço já está lá meio que... Tudo bem que ele não está trabalhando, mas só que ele não está sendo nutrido pelo ti nutritivo. Aí, o que acontece? Chega 9 horas da noite, você come um prato de 1 quilo. Aí, você coloca aquele baço que já está um pouco fraco, você coloca ele para trabalhar e para ele fazer regime de hora extra. Ele não vai dar conta de fazer isso. E aí, o que acontece? Você vai exigir ainda mais dele, você vai deixando ele cada vez mais deficiente. Da mesma forma, se você entra com alimentos crus, alimentos frios, alimentos muito ressecados. Por quê? Porque o baço ele vai ter que trabalhar muito mais para extrair a energia desses alimentos. Então, por que o alimento ele tem que ser úmido e morno? Porque, na verdade, o estômago ele faz o que a gente chama de pré-digestão. Então, o estômago ele faz como se fosse o trabalho bruto da digestão para a medicina chinesa. Então, o estômago ele faz a fermentação, né, dos alimentos para facilitar o trabalho do baço, né? Como que vai fazer uma boa fermentação? Eu preciso de calor e eu preciso de umidade.
Aí entra com frio e uma dieta seca, o estômago não consegue fermentar de forma adequada e ele entrega os alimentos numa forma, entre aspas, in natura, e aí o baço que vai lá se sobrecarregar para tentar tirar o guti dessa alimentação, né? Então, mas é um tema interessante isso aí, a pergunta que você fez, mas é bem complexo aí de responder. Mas só disso aí que eu falei já são dicas legais. Então, por exemplo, acordar de manhã e tomar um suco de laranja gelado no café da manhã, de jeito nenhum, não pode, né? Então, isso eu estou falando no padrão da medicina chinesa, né? Não é que não pode, né? De manhã tem que ser o quê? Tem que ser um líquido morninho. Tanto é que os adeptos mesmo de medicina chinesa, o que eles fazem? Antes de tomar um café, antes de fazer qualquer coisa, eles vão e eles tomam meio copo de água morna, né? Então, de manhã, em jejum, né? Por quê? Porque isso vai já meio que ativar o estômago e o baço para quando vir o alimento, eles já estão preparados aí para poder fazer essa digestão, tá? Então, o baço, ele tem essa relação aí importante que pode levar à depressão. Por isso dizem que chineses tomam sempre chamorro. Sim, né? O chinês não tem essa de entrar com bebida fria, né? A medicina tradicional chinesa não permite isso, tá? Bom, aí a gente vai para o pulmão, né? Bom, o pulmão, ele é o rei que faz a produção de ti no nosso organismo. Então, tem todo um processo da fisiologia da formação do ti, então ele pega o ti do ar, né? E aí, a partir do ti torácico, ele vai e pega o ti que vem do baço, que é o guti, e junto com o ti do rim, né? Do yuan ti, e ele vai lá e forma 2 tis. O wei ti, que é o ti defensivo, que é o sistema de defesa na medicina chinesa, e aí ele forma esse wei ti e ele transporta, o pulmão também transporta esse wei ti para a periferia. Então, ele faz um movimento do wei ti como se fosse um chafariz. Ele joga para cima e para o externo. Então, esse é o caminho do wei ti, para cima e para o externo. E o yin ti, que é o ti nutritivo, ele também vai para cima e para o externo, até porque a pele precisa de nutrição. Mas grande parte do yin ti, do ti nutritivo, ele faz o quê? Ele descende, ele vai para baixo. Por quê? Porque esse yin ti, ele na verdade acaba sendo o grande responsável pelo ti de cada órgão. Então, o ti do pulmão, ele vem da onde? Do yin ti. O ti do coração vem de quê? Do yin ti. O ti do baço vem de quem? Do yin ti. De forma que, se eu tenho um pulmão que não está funcionando bem, eu tenho uma depressão de ti geral no organismo. Tanto de wei ti, que é o ti defensivo, quanto do yin ti, que é o ti nutritivo. E aí eu começo a fazer todos os órgãos começar a funcionar de uma forma mais enfraquecida. Por quê? Porque eles não estão sendo nutridos. Porque não está sendo produzido yin ti, né? E aí, por isso que se trabalha muito na medicina chinesa o Qigong, né? Não é que o Qigong não é só exercício, é uma forma que se aprende padrões respiratórios, por isso que se preza muito a qualidade do ar, né? Não só a questão de saber respirar, mas também a qualidade, né, do ar. Por quê? Porque essa formação do Qi, tanto defensivo quanto nutritivo, depende do que nós comemos, do que nós ingerimos, mas também depende de como que é o nosso padrão respiratório e como que está sendo o ar que a gente respira, né? Então, o pulmão, ele tem uma relação muito importante com a depressão, muito. E essa relação, ela não é simplesmente por causa que a emoção do movimento metal é a tristeza. A relação maior do pulmão com a depressão é o quê? É justamente essa inabilidade que o indivíduo vai ter, essa deficiência que o indivíduo vai ter, tanto de produzir Ti nutritivo, quanto que transportar esse Ti nutritivo. Porque o pulmão, além de produzir o Ti nutritivo,
ele junto com o coração, eles pegam esse Ti nutritivo e desce. Eles levam esse Ti para o gial médio, para o gial inferior. Então, é assim, o Ti, ele fica nesse movimento, ele desce, sobe, e é como se fosse assim, ó, para subir tem que descer, e vice-versa, para descer tem que subir. Então, a descida favorece a subida, da mesma forma que a subida favorece a descida. Por que é importante a gente saber isso? Porque, geralmente, quando a gente está com um problema pulmão, a gente não trabalha só pulmão, a gente trabalha junto quem? O rim, que está lá embaixo, que está no gial inferior. Por quê? Porque ao trabalhar o rim, a gente favorece a subida. E ao favorecer a subida, você ajuda o pulmão a quê? A favorecer a descida. E ao favorecer a descida, você está descendo, você está levando o Ti para o rim. Então é assim, o rim ajuda o pulmão e o coração e o pulmão ajudam o rim. Então, tem que ter essa conexão entre o gial superior e o gial inferior. É fundamental. A saúde do coração e do pulmão depende do rim, assim como a saúde do rim depende do coração e do pulmão. E aí entra, de novo, voltando lá no movimento terra-baço. Se o baço não está bem, o que acontece? Eu gero mucosidade no gial médio e eu acabo comprometendo o quê? Toda essa comunicação entre o gial superior e o gial inferior. Né? Então, vejam como, na verdade, cada órgão tem o seu papelzinho ali. E que não tem essa. Ah, e qual é o ponto da depressão? Ah, P9, com coração 7, por exemplo, e estômago 36. Não, a gente tem que ver o que está acontecendo aí. Não adianta nada eu tonificar pulmão, tonificar rim, mas só que simplesmente o gial médio está totalmente obstruído de mucosidade. Eu preciso dar conta dessa mucosidade, porque senão não vai adiantar nada o que eu estou fazendo. Né? Então, a gente tem que pensar no todo ali, tá? Então, o pulmão, ele tem essa relação aí super importante, né? Aí vocês podem falar, ah, Guilherme, como é que eu vou saber assim que o problema está sendo com o pulmão, né? Nessa depressão. Então, primeiro você vai ver a questão de padrão respiratório, né? Então, ele é um indivíduo que ele tem dificuldade para expirar, o padrão respiratório dele, de dispneia, não é para inspirar, é mais para expirar. É um indivíduo, como o pulmão está muito relacionado com a imunidade, ou é um indivíduo que está em imunossupressão, ou ele é um indivíduo que está imunossensibilizado. Então, esses indivíduos que têm doenças crônicas autoimunes, né? Então, dermatite atópica, psoríase, síndrome do intestino irritável, lúpus. Então, tudo isso a gente tem que ver aí que tem um componente de pulmão na história. Né? Outra coisa, pulmão governa a pele. Né? Se o pulmão governa a pele, você vai começar a ver o quê? Problemas dermatológicos. Né? Uma por questão da imunidade, mas também o quê? O aspecto nutricional dessa pele. Então, como é que está o viço dessa pele? Né? Como é que está o brilho dessa pele? Né? Então, você vai ter aquela pele ressecada. Né? E os anexos, óbvio, que também vão o quê? Vão sofrer com isso. Você vai ter muita queda de cabelo, você não está levando energia, né, para a região mais externa, né, do corpo. Tá? Que mais que pode ver? Né? Essa questão de imunidade, falei? Bom, beleza. Fatores ambientais interferem nesse fluxo de energia ou vai depender de como reagimos ao ambiente? Então, também o fator ambiental tem tudo a ver. E claro que isso vai depender do fator constitucional de cada indivíduo. Então, por exemplo, se eu tenho um indivíduo que ele já tem algumas demandas, ele tem um fator constitucional madeira, ou seja, todos nós temos os 5 movimentos dentro da gente. Mas só que tem 1 ou 2 movimentos que se destacam para fazer o nosso biotipo. Né? Então, por exemplo, meu biotipo fica muito entre madeira e principalmente fogo. Então, o que vai acontecer? Eu tendo a ter o que de mais problema? Né?
aonde eu tenho mais ressonância. Então, por exemplo, eu vou ser um indivíduo que eu vou ter uma maior propensão a não ter muito ganho de peso, né? Ser mais magrinho. Eu vou ser um indivíduo que eu nunca vou falar baixinho, ser introspectivo, né? Então, eu sempre vou ser agitado, eu sempre vou falar, né? Então, eu vou ser meio nervosinho, né? Vou ser um indivíduo que vou ter a pele mais avermelhadinha, né? E você é um indivíduo que tem uma predisposição importante a ter quadros de hipertensão arterial, por exemplo, né? Então, vai depender muito aí do indivíduo, né? Então, por exemplo, quando a gente pega aqui, vamos supor, o indivíduo é de movimento metal. A estação do ano do metal é o outono. E aí, o que que acontece? A gente começa a ver o outono. O outono é onde pipoca problemas alérgicos de vias respiratórias, né? Ah, eu nem tenho tanto problema de vias respiratórias. Tá, mas só que você tem um problema de constipação severo. Ah, mas o que que tem a ver a constipação? Intestino grosso, ele é acoplado do pulmão, né? O pulmão sofre muito com a secura do outono, né? Então, a estação do ano, ela mexe bastante com isso. Ela vai mexer com o físico, e se o indivíduo está com o seu sistema de defesa comprometido, essa questão do clima, né, ele acaba internalizando e gerando o fator interno, né? Então, fatores ambientais totalmente relacionados, tá? É claro que para eles realmente gerar a patologia, o indivíduo ele vai ter que ter já uma deficiência de base, tá? Porque senão ele não consegue. Se o indivíduo ele está ali harmonizado, se o sistema dele de defesa está legal, o que que acontece? Esses fatores patogênicos externos, que é o que a gente chama, né, no mundo ocidental de fatores ambientais, eles não conseguem internalizar, tá? Então, tem tudo a ver o que você falou, tá? Bom, então, ó, pulmão se liga, hein, ó, pele, intestino, né? Todas essas questões imunomediadas, né? Então, opa, isso aí está relacionado. Outra, a depressão de pulmão também tem um componente de não saber lidar com perda, né? E não necessariamente a perda, o luto, a perda do ente querido. É a perda, sei lá, ó, eu gostava desse copo aqui, mas ele quebrou e eu não consigo mais achar. E aí fica naquela tristeza muito intensa e por muito tempo. Por quê? Porque tinha um apego muito grande e não está conseguindo lidar com essa perda, né? E então isso tem muito a ver com o pulmão, ok? Bom, aí a gente vai para o rim, né? O rim já está 19,52, estou olhando aqui, né, no coisa. O rim, a emoção dele está muito relacionado com o medo. Isso é uma coisa que a gente notória aí na depressão, mas só que o rim ele tem outras questões também, né? O que a gente chama de espírito do rim, que é o Zi, ele governa a vontade de viver, né? Então, aquele indivíduo que meio que já perdeu a vontade, sabe? Perdeu o tesão de lutar, né, por aquilo, que não sei o que lá. Isso está muito relacionado com deficiência do rim, ok? Bom, o rim, ele é a fonte, o rim ele guarda o Jing, né, que é a nossa fonte de energia, vamos dizer assim, né, que vem tanto herdada, né, dos pais, quanto o estoque que a gente acaba fazendo ao longo da nossa vida, através de alimentação, né, uma vida regrada, etc, etc. Então, esse Jing, com o calor, por isso que o rim precisa de calor, ele se transforma no que a gente chama de Yuan-Ti. Esse Yuan-Ti, ele é fundamental. Por quê? Porque todas as outras formações de Ti acontecem sobre a catalisação do Yuan-Ti. Então, por exemplo, não adianta nada ter Guti se eu não tenho Yuan-Ti. Na verdade, para produzir Guti, eu tenho uma catalisação, tipo como se fosse um turbo para o Guti ser produzido, tem que ter Yuan-Ti no fundo. O pulmão, para fazer Yin-Ti, que é o Ti nutritivo, e o Wei-Ti, que é o Ti defensivo,
Não adianta ele ter o Qi do ar e o Qi do baço, da alimentação, o Qi. Ele precisa ter a fonte catalisadora do Yuan Qi. De forma que, quando o indivíduo começa a ter uma diminuição do que a gente chama essência do Jing, ele acaba tendo o quê? Uma baixa produção desse Yuan Qi, que é justamente a catalisação de todas as reações do organismo. Então, nisso, e quando que acaba a nossa essência? A nossa essência começa a acabar na melhor idade, quando o indivíduo vai ficando idoso. Por isso que é mais comum o quê? Os transtornos de humor em indivíduos idosos. Não estou falando que é só os idosos que têm, né? Mas só que o idoso ele tem aí uma vulnerabilidade para fazer quadros de depressão, né? Uma por uma deficiência da essência, ou muitas vezes, por quê? Porque o fogo do coração não está descendo e não está aquecendo esse jiao inferior. E aí, se não está aquecendo, o que acontece? O Jing, que é a essência, não se transforma em Yuan Qi. Então, você acaba tendo uma deficiência aí de Yin. E esse Yin, o que acontece? Principalmente o aspecto Yang do Yin, ele é importante porque, ao se gerar o fogo aqui no jiao inferior, imagina que esse fogo, ele consome a água, ele esquenta a água que está aqui embaixo, no jiao inferior, e isso acaba gerando o quê? Uma névoa, e essa névoa sobe e umedece o pulmão. Lembrando que o pulmão ele é muito sensível ao fator secura. Então, quando eu tenho uma deficiência de Yang do rim, ou quando eu tenho também uma deficiência de Yuan Qi aqui no rim, eu acabo tendo padrões de secura no pulmão e isso compromete o funcionamento do pulmão. E tudo que a gente falou da função do pulmão na depressão. Então, o rim ele tem um papel também muito importante na formação do Qi. De forma que, se eu tenho uma deficiência de rim, eu posso fazer uma deficiência de Qi geral, e aí eu posso gerar aí essa questão da depressão. E, por último, a gente tem o fígado, né? Aí do movimento madeira. O fígado, ele é muito importante no sentido de governar o livre fluxo do Qi. É assim, o coração, ele faz com que o Xue circule pelo organismo como um todo, mas imagina o coração como uma bomba bruta, né? O espírito ele vai ser transportado como assim, ó, em tranco, em solavanco, tá? O que o fígado faz? Ele faz com que esse fluxo seja suave, seja harmônico. Ou seja, o Shen, ele não vai andar correndo pela passarela, ele vai desfilar na passarela, né? Esse é o papel do fígado, fazer o livre fluxo do Qi, né? Permitir que o espírito flutua de forma plena em todo o organismo. Quando a gente tem uma depressão de Qi do fígado, que muitos chamam de estagnação do Qi do fígado, o que acontece? O fígado perde essa função e aí fica tudo estagnado, parado, e simplesmente a gente não tem o livre fluxo do Shen pelo corpo. Além disso, a gente já falou que o fígado ele tem um papel importante o quê? De sugar a mucosidade e o calor que se acumula ali no jiao médio. E aí a gente já comentou que daí ele começa a aquecer esse fígado, e aí esse aquecimento do fígado pode fazer com que se tenha uma deficiência de Yin do fígado. E essa deficiência de Yin do fígado, ela é muito traduzida como uma deficiência de sangue no fígado. Bom, o fígado, ele também tem uma relação muito importante com o que a gente chama de vento. Então, o que é vento na medicina chinesa? Tudo que movimenta. Então, por exemplo, coçar é vento, convulsão é vento, Parkinson é vento, tá? Esse vento, ele pode estar acontecendo por um excesso de calor, ou seja, uma hiperatividade do yang do fígado, mas esse vento também pode estar acontecendo por uma deficiência de yin do fígado, ou seja, uma deficiência de sangue do fígado. E aí a gente começa a ver as ressonâncias. Quando que eu vejo isso, Guilherme? Bom, deficiência de sangue do fígado, você vai ter padrões de perda de acuidade visual noturna, por exemplo, você vai ter dificuldade de ver noturno,
Você vai ter muita insônia, muitos sonhos vividos durante a noite, né? Agora, quando você tem uma hiperatividade do yang, do fígado, esse calor ele pode subir para a cabeça. Então, você vai ter, por exemplo, dor no ouvido, os olhos vermelhos, né? Dor de cabeça pulsante. Muitas vezes daí o fígado invade a terra, então você vai começar a ter problemas digestivos, náuseas, ok? Então, e muito do fígado está relacionado o quê? Com o contrair, né? E isso tem muito a ver com o quê? Com aquele tipo de depressão em pessoas que não externalizam os seus problemas, que vai internalizando, 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 né? O fígado está muito relacionado com dor. Então, aqueles padrões de depressão que tem muita dor associada, dor muscular, fibromialgia, depressão que tem aí problemas nas mulheres, né? TPM, problemas aí menstruais importantes. Isso aí a gente tem um componente aí de fígado bem importante. Bom, pessoal, tá fechando aqui para mim 20 horas, a gente conseguiu passar pelos 5 que eu falei, meio rapidinho, porque o assunto ele é muito extenso, né? Mas, na verdade, a live foi só para dar uma ideia aí para vocês, porque isso aí é realmente algo muito complexo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, é isso, gente. Um abraço e nos vemos na próxima live. Tchau, tchau.